Olá pessoal, e estamos de volta então para a continuação do nosso vídeo anterior do CSV ao dashboard. Então na primeira parte nós vimos uma estrutura de dados em CSV, que quer dizer separado por vírgula, que nós vamos desenvolver agora como criarmos ela numa planilha completa, numa planilha pronta para ser analisada, para analisar os seus dados. Então a nossa versão final que nós queremos é essa aqui, com todas as colunas, sendo que do banco de dados nós vamos pegar o código de venda, a data, produto, cidade, estado e valor de custo. Daí nós vamos criar, depois vamos inserir essas que estão em vermelho, mês, ano, acréscimo, que será um acréscimo de 35% sobre o valor de custo, valor de venda e lucro, tá bom? Então os dados estão na nossa planilha inicial e eles fazem parte então desses aqui, ó. Então esses são os dados, tá? Então com esses dados nós vamos montar a nossa análise. Bom, então em primeiro lugar, e isso é a continuação do vídeo do CSV ao dashboard parte 1. Então dê uma olhadinha nos cards. Antes de assistir esse vídeo, já olhe no cantinho lá e já assista o vídeo 1, assista a parte 1. Então assista a parte 1, depois a parte 2, que vocês vão entender melhor a continuação, o segmento do vídeo. Então nós vamos pegar esses dados aqui, vamos transformar nessa planilha final e depois aprendermos como fazer essas análises com segmentação de dados, tabela dinâmica e gráficos, tá bom? Então vamos lá. Essa final aqui, nós vamos nomear ela como final, vamos trocar o nome e colocar assim, final prévia. Isso. Que aí, só para fazer a diferença, que ficou errado o acento, vamos fazer de novo aqui, final prévia. E vamos criar outra planilha então. Botão direito, inserir planilha, ok. Então vai ser a nossa planilha 1 aqui, nós vamos chamar ela então de final. Então essa vai ser a final. Então, planilha inicial, vamos clicar nesse cantinho, Ctrl C, clica na planilha final, clica também no cantinho, no encontro ali das colunas, as colunas com as linhas e colar, Ctrl V. Então Ctrl C e Ctrl V, eu trouxe os dados da planilha inicial para a planilha final. Então nessa planilha final, observe o que nós vamos fazer. Nós vamos clicar nessa primeira célula, que tem todos os itens separados por vírgula aqui, código venda, vírgula, data, tal. Vamos só fazer assim, vamos clicar na primeira célula e fazer Ctrl Shift e flechinha para baixo. Isso vai fazer com que ele selecione até a última célula. Então lembrando, Ctrl Shift e a flechinha para baixo no teclado, tá? Sem o mouse, sem nada. Então Ctrl Shift, e a flechinha para baixo. Agora eu selecionei todos os dados, porque na verdade todos os dados estão na primeira coluna, tá? Agora nós vamos fazer assim, clico na guia dados, presta atenção, e coloco assim, texto para colunas. Texto para colunas. Vou fazer bem passo a passo para que o pessoal pegue bem, tá? Então nós estamos indo direto ao ponto, mas de uma maneira que todos consigam acompanhar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero separar, por exemplo, código de venda numa coluna, data na outra coluna, produto na outra, cidade na outra, estado na outra e valor de custo na outra. Então, é por largura fixa? Não, Então não é por largura fixa, não é pelo mesmo tamanho, dependendo da quantidade de dados. Então vou usar esse aqui, delimitado, aí avançar. E pelo que eu quero delimitar? Por uma tabulação, por um tab, por um ponto e vírgula, por uma vírgula, por um espaço ou por outros. Então poderia ser qualquer outro símbolo, desde que estivesse o símbolo aqui separando tudo. Aí eu poderia vir aqui no outros e colocar, mas é por vírgula. Então desligo tabulação, marco vírgula e já apareceu ali separadinho, como que vai ficar, tá? Aí não precisa avançar, pessoal, só mandar concluir, concluir, já está resolvido o problema. Então aqui nós temos, separadinho, cada uma coluna, código venda, data, produto. Olha o que eu vou fazer, eu estou selecionando pelo cabeçalho de colunas aqui, pelas letras, selecionei tudo e só clico 2 vezes na última, e ele automaticamente arrumou. Notem que lá nos dados iniciais, tá? Nos dados iniciais, o que aconteceu? A data
era ao contrário, né? Era ano, mês e dia. Quando eu mandei transformar aqui, ó, ele já reconheceu que é uma data no formato brasileiro, no formato português do Brasil, que é dia, mês e ano. Então o resto está tudo ok, tá? Então notem que lá na final prévia que tem aqui, ó, ele tem a data, né? Tem a data, mas tem mais duas colunas, o mês e o ano. Ó, isso aqui é top, pessoal. Eu vou ensinar para vocês como que nós podemos criar essas colunas mês e ano, né? De que forma que eu posso criar essas colunas mês e ano para que eu identifique qual é o mês e qual é o ano correspondente àquela data. Não vou estar escrevendo mês e ano de cada um, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque para montar as análises depois, eu vou precisar, né? Eu vou precisar do mês e ano mostrado de forma separada, tá? Então vamos lá. Então eu clico na coluna que eu quero, aqui é a seguinte, a coluna C, ó, e faço simplesmente Ctrl Shift e o sinal de mais, tá? Então, Ctrl menos, ela some a coluna. Ctrl Shift, sinal de mais, ela cria uma outra coluna, tá? Então, Ctrl menos, excluiu coluna. Ctrl Shift mais, criou uma coluna, tá? Então, nessa coluna, então, eu vou colocar o mês. Vou colocar assim, ó, mês, tá? Mês. E dou Enter. Feito isso, pessoal, como que eu extraio o mês daqui nessa coluna mês? Então, ó, tem outras maneiras, mas a maneira que eu gosto de fazer é essa aqui, eu coloco assim, ó, igual a função texto, ó, texto, abre parênteses, valor. Que valor que eu quero? Esse que está aqui. Eu vou ampliar um pouquinho, fica melhor de visualizar. Então, que valor que eu quero? Esse aqui, essa data. Então, clico na data, tá? Ponto e vírgula, o formato que eu quero. Então, o que eu quero extrair dali? O mês. Então, se eu quisesse extrair o ano, por exemplo, eu ia mudar isso aqui, mas eu quero o mês. Como que eu coloco o mês? Ó, eu posso colocar assim, ó, MMM. Detalhe, esse MM tem que ser entre aspas. Ó, entre aspas. Então, vamos lá. Igual, texto, o nome da célula que está, a data, e MMM. O que quer dizer isso? Ó? Enter. Ó, eu coloquei 3 M's. Então, ele me deu o nome do mês com 3 letras. Top, né? Tá? Show. Ó, então, MMM, entre aspas. Aí, se eu colocar só 2M, ele vai dar em forma de número o mês. Se é o mês de janeiro, ele vai colocar 01. Se é o mês de fevereiro, ele vai colocar 02. Ah, mas se eu colocar só um M? Aí ele colocar só o número 1 sem o 0 à esquerda. Então, se eu colocar, aí ele vai mostrar janeiro, 1, fevereiro, mas não é o que eu quero. Então, eu vou colocar 3 M's. MMM. Aí ele vai aparecer o mês com as 3 letras. Mas e se eu colocar um M a mais? Olha que interessante, pessoal. Se eu colocar 4 M's, ele me dá o mês completo, o nome do mês completo. Aí simplesmente eu clico 2 vezes aqui na alça de preenchimento, ó, e ele vai fazer todo o resto. Ó. O que é de janeiro, ele vai colocar janeiro, tá? Fevereiro, março, abril, tá? Maio, junho e assim por diante, tá? Então, Ctrl flechinha para cima para voltar, Ctrl Shift flechinha para baixo para selecionar tudo, tá? Agora eu vou de novo. Então, eu não quero esse nome de janeiro, fevereiro e março tão grande. Eu quero só 3 letras. Então, deixa 3M e Enter. Tá? Clico no primeiro, clico 2 vezes e está pronto. Tá? Então, eu obtive aqui, né, os dados com 3 letras, né, relativo aos meses. Tá? Então, essa é uma dica top que vocês podem usar em várias situações. Bom, já entendemos como fazer o mês. E como que faz o ano? Então, seleciono a próxima coluna. Tá? Como que seleciona? Ctrl espaço, também dá para fazer assim. Então, ó, eu estou ensinando, ó, eu quero criar uma coluna agora, o que eu faço? Ctrl espaço, que vai selecionar, e Ctrl Shift mais para criar outra coluna. Então, Ctrl espaço para selecionar, Ctrl Shift mais para criar outra coluna. Nessa aqui eu vou colocar, então, ano. Ano. Ó, olha o ano, como é que eu faço? Igual, também a função texto. Então, função texto, abre parênteses, dessa data aqui, ponto e vírgula,
abre aspas, eu quero que apareça o ano. Se eu quero o ano com 2 dígitos, eu vou colocar 2 As, ó, AA, e fecho aspas e fecho parênteses. Enter. Legal. 2021, ele apareceu 21. Só que eu quero que apareça 2021. Então dá para entender como fazer. Eu vou colocar 4 As. Então, AA. Então, texto, eu quero extrair o texto da célula B2 com o código AAA. Então, vou extrair o ano. Vou dar Enter, tá ali o ano, ó. 2021, tá? 2021, clico em cima, clico 2 vezes e tá pronta a nossa estrutura, tá? Olha lá que top, ó, pessoal. Show, né? Ó, 2021. Depois, quando termina o ano de 2021, vamos rapidinho aqui. Ó, tá terminando. Aí já começa o 2022. E se eu for até o final lá, notem que tem 2023 também, tá? Ctrl Shift para cima, tá? Voltou, não, cursor, Ctrl para cima, voltou. Então, entenderam? Então aqui eu criei a coluna mês e a coluna ano, que não tinha antes. Bom, então tem código de venda, data, extrair o mês, extrair o ano, produto, cidade, estado, valor de custo. Ó, esses valores de custo eu vou clicar ali, Ctrl Shift flechinha para baixo e vou colocar então no formato, né, na formatação de contabilização de moeda. Então clico ali, já colocou tudo em moeda. Valor de custo. Agora aqui eu vou colocar acréscimo. Ó, acréscimo. E vou colocar então 35%, que é o que a gente tinha definido. Clico no 35%, 2 vezes na alça, vai ficar 35 em todos. Já vou deixar centralizado aqui. Valor venda. Ó, valor venda. Legal. Deixa eu diminuir aqui. Ó, então, código de venda, data, tal, tudo aqui, né? É um pouquinho só. Ó, valor da venda. Como que eu calculo o valor da venda? Então, se eu colocar assim, ó, igual, olha que interessante, eu vou explicar o errado e o certo. Vamos lá, ó, igual, clico no valor mais 35%, dou Enter. Ele colocou 35%, é 35 centavos. Então, deu R$100,35. Então, não é isso que nós queremos. Presta atenção nessa fórmula aqui, ó. É igual o valor de custo vezes os 35%. Fazendo isso, eu vou achar o acréscimo em dinheiro, mais o valor de custo de novo. E Enter. Ó, então, um produto de R$100, coloco 35%, vou vender a 135. Né? Então, clico na alça, clico no valor e 2 vezes na alça para preencher o restante. E deu todos os valores de venda. Então, o último é o lucro. Ó, lucro. Enter. Clico no lucro, né? Clico no lucro. Vou deixar ele assim, clico aqui embaixo, agora eu quero fazer o cálculo. Igual, então aqui como que eu vou fazer a fórmula do lucro? Igual o valor da venda menos o valor de custo, tá? E Enter. Agora clico no valor, clico 2 vezes na alça e obtive lá o resultado. Perfeito? Bom, agora pessoal, o mais importante da história, para que eu comece, ó, eu vou clicar 2 vezes aqui no título das guias, porque aí ele vai guardar os comandos, ó, vai ficar melhor da gente visualizar tudo. Ó. Então aqui está aparecendo todos os dados direitinho, todos os dados que eu preciso. Só uma dica que eu vou dar para vocês. Para que nós possamos trabalhar com análise de dados, não pode esquecer, então para trabalharmos com análise de dados, não podemos esquecer de colocar todos os valores dentro de uma tabela. E como que eu faço? Eu clico em qualquer lugar, da minha grade de dados, e aí eu coloco aqui, ó, na minha página inicial, na minha guia página inicial, eu coloco assim, ó, formatar como tabela, e escolho qual modelo de tabela que eu quero. Eu gosto muito de trabalhar com esse aqui, tá? O azul estilo tabela média 6. Aí, ok. Ó, e tá pronto, tá? Então tá pronto. Então eu consegui converter, né, os meus dados, tá? Eu consegui converter os meus dados comuns em dados de uma tabela. Notem, ó, agora eu vou selecionar aqui tudo do lucro, ó. Então clico no primeiro, Ctrl Shift flechinha para baixo e vou usar o comando do somatório. Então somei lá embaixo, vamos ver o valor que vai dar. Deu um valor. Quando dá um valor em cerquinha, pessoal, então você já sabe que é só clicar 2 vezes aqui na divisória para abrir o espaço. Ó, então, R$ 32.082,75. Esse outro,
Também vou clicar na divisória, deu 123.747. E esse outro também soma 91.665. O que significa isso? Esse aqui é a soma do custo que a loja teve, a soma das vendas, né, e o nosso lucro, né, o lucro que teve com esses determinados produtos. Tá bom? Então, certinho. Agora, observem, ó. Eu vou ensinar aqui rapidamente, depois nós vamos passar para as análises, tá? Depois a gente vai passar para as análises. Mas aqui, ó, dentro desses mesmos dados aqui eu já posso fazer vários filtros. Observe, ó, se eu selecionar aqui, ó, no mês, eu colocar, por exemplo, desmarcar e colocar só o mês de janeiro. Ó, coloco janeiro, tá? E o ano de 2023. Então desligo o resto, deixo só 23 e dou OK. Ó, então janeiro de 2023. Então ele já dá a minha soma aqui, ó. Então em janeiro de 2023 ele dá a soma de cada um dos itens de forma individual, tá? Então como que vai ser feita a soma, o cálculo disso aqui? Algo deu errado aqui embaixo, tá, pessoal? Algo não deu certo aqui embaixo. Deixa eu ver. Ó, então aqui ele pegou como subtotal, mas aqui ele não pegou como subtotal. Então deixa eu deletar aqui e vamos tentar fazer como subtotal. Então igual soma. Agora deu certo. Tem que ser subtotal, não pode ser total. Qual é a diferença entre o subtotal e o total? O total ele vai me dar o valor total de tudo. O subtotal vai dar os valores só que estão visíveis. Então aqui nesse exemplo, no mês de janeiro de 2023, teve um custo de 2.605, uma venda de 3.516 e um lucro de 911, tá? E um lucro de 911 desses produtos, tá? Então como que volta ao normal? Clico aqui e limpo o filtro, tá? Clico aqui e limpo o filtro, tá? Limpar filtro. E deu, tá, pessoal? Então nós vamos encerrar para o vídeo não ficar muito grande. Então nós aprendemos a converter, aprendemos a fazer os totais, aprendemos a fazer um filtro. Agora, né, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, onde a gente vai criar aqui em cima, né, a gente vai criar aqui em cima esta segmentação de dados e depois essa parte de análise. Eu acredito que mais um vídeo e a gente consiga concluir. Então eu quis trabalhar um pouco melhor para vocês entenderem cada um desses passos que a gente criou aqui. Então espero que não tenha ficado muito longo o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e aguarde, em breve já vai ser lançada a parte 3 do nosso vídeo do CSV ao dashboard, tá? Até o nosso próximo vídeo, tá? Um abraço.